Hoje é o dia 8. E o 8 é um número muito especial. Dia 5/8, aniversário do pastor Rogério. Que o Senhor te use, Rubem, ainda mais nesse momento. Que não sobre nada aqui senão a glória de Deus no meio da igreja. E um fogo que arda continuamente aqui nessa galera. Me ajuda, cara. Vamos profetizar juntos. O número 8 significa ressurreição, ou novo começo. Na verdade, a ressurreição é um novo começo. E alguém que morreu e ressuscitou está tendo um novo começo. Logo eu vou entrar numa história com vocês. Mas a Bíblia fala que 8 pessoas saíram de uma arca, simbolizando a ressurreição, porque houve morte. Porque passaram pela morte no dilúvio e saíram para uma nova vida. A circuncisão, ela ocorria no 8º dia. Porque circuncidar significa cortar a carne fora. Daí ter que ser o 8º dia para simbolizar ressurreição. A carne sai para que a vida se manifeste. Davi era o 8º filho. O Novo Testamento foi escrito por 8 autores. Diretos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Jesus foi circuncidado no 8º dia, porque Ele é a ressurreição e a vida. O leproso, ele era purificado no 8º dia. Pelo sacerdote, ele era considerado no 8º dia puro. As primícias eram trazidas no 8º dia. Os primeiros frutos eram trazidos no 8º dia. O sacerdote trabalhava no 8º dia da consagração. A transfiguração se deu no 8º dia para mostrar que depois da ressurreição nós seremos glorificados. No judaísmo, o número 8 é o número da transcendência. Simboliza erguendo-se acima das limitações do reino físico, vivendo vidas extraordinárias que não são conforme a ordem natural. Simboliza a nossa cidadania nos céus, vivendo no mundo, mas não verdadeiramente pertencentes ao mundo. Lá em Levíticos 9, lemos que 1 ano após o êxodo do Egito, a inauguração do tabernáculo teve lugar no 8º dia, após 7 dias de preparação. E no 8º dia, Shekinah desceu e repousou sobre o tabernáculo para que a sua presença divina habitasse no meio do povo de Israel. Meu Deus. No mês 8 nós comemoramos o Dia dos Pais. Hoje na hora do almoço, Jesus me pegou aqui. E eu entendi por quê, por causa da palavra que Ele tem colocado no meu coração.
também é o dia do soldado em agosto. Como bons soldados de Cristo, né? É o tempo do exército de Deus. Mês 8 é muito importante. E mês 8 também é o aniversário de 12 anos da Verdade e Vida. De todo o meu coração, gente, Deus falou muito comigo hoje. Com 12 anos, aquela menina morre. Jesus, ele tem aquela experiência que morre aquela menina de 12 anos. Mas uma senhora, 12 anos, enferma, também aparece na cena. E eu tive um sentimento, apóstolo Djalma, meu pai espiritual, pastora Mirna, minha mãe espiritual, meus mentores. É que o Senhor vai, nessa plenitude de 12 anos, por causa do profético dos 8 dias, do 8º dia, que é sobre ressurreição, Ele vai ressuscitar a geração nova que está morrendo, ou que já morreu e a gente acha que está viva. E o Senhor vai curar a geração mais velha, que está sangrando e perdendo a força e não tem mais força. Porque não é a vez dos jovens, é a vez da igreja. Os velhos não podem sangrar até perder suas forças mais. Isso precisa ser travado no meio da igreja. E os jovens precisam ser circuncidados pelo Espírito de Deus. A carne precisa ser separado de nós e se levantar uma geração que conhece o seu Deus. Como lá no Evangelho, lá em 1 João é dito a respeito dos jovens: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes, já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Não passou o seu tempo, você que tem mais idade, tem que passar a hemorragia, essa tem que cessar. E para mim, o mês 8, segundo o que eu entendi do Senhor, é esse mês, é essa profecia do Senhor, fresca, nova para nós, antiga, porque ela é antiga nos céus, ela existe desde sempre. Ela vai estancar a hemorragia de alguns aqui, de muitos aqui, e ela vai ressuscitar uma geração de jovens que conhecem ao Senhor, crianças, adolescentes que conhecem ao Senhor. Os meus filhos, Samuel e Raquel, são alvo dessa palavra. Os meus pais, que dedicaram sua vida ao Senhor, são alvo dessa palavra. Porque não há mais lugar para religiosidade em nós. Não há mais espaço para isso. Só para o Espírito de Deus, só para o Kairos de Deus, só para a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o tempo. E nós passamos nesses anos muitas situações até aqui. O Covid não foi o maior problema que nós enfrentamos até aqui. Nós passamos muitas dificuldades. Não sei se você lembra, mas você passou muitas dificuldades até aqui. Há um ano atrás, nessa mesma época, o Senhor me deu uma canção, a partir de uma devocional que eu tive. E eu não vou cantar a canção, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 62, versículo 1. E eu gostaria que vocês colocassem na Nova Almeida Atualizada, se for possível. NAA.
Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se lembram na mentira, eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus pertencem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão. Ouça isso no seu espírito. Não confiem na opressão. Nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso. O quê? Que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Às vezes a gente se depara com um texto e não entende ele, ou entende ele muito fragmentado, parcialmente, né? Mas chega um momento da nossa vida que parece que aquilo começa a fazer mais sentido. Nós vivemos muitos momentos difíceis, de muitas pressões que às vezes pareciam mais fortes do que nós, sim ou não? E então a nossa alma, ela fica abatida, porque nós temos sonhos, nós temos anseios profundos, e de repente a gente está diante de um momento que parece que tudo para. E você olha para o lado, você vê o ímpio prosperando. E você é tentado a olhar para essa situação e sentir inveja, revolta por Deus. Por que ele prospera e eu estou na pindaíba? Na área em que você possa imaginar, meus relacionamentos estão horríveis, minha vida financeira não está boa, e os caras estão bem, troca de mulher todo ano. Isso é bem para eles, para nós não. E aí isso começa a encher o nosso coração, e a gente fica questionando. Mas eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi o dia que eu estava estudando, acho que foi lá na ITMI ainda. E eu já ouvi isso aqui nesses 15 anos que eu estou aqui também. E não só aqui, em outros lugares eu já ouvi algumas vezes algo semelhante. Que sempre o que chegava antes de um grande avivamento era um momento de grande dificuldade. Os grandes avivamentos foram sempre
sempre aconteciam seguidos de uma grande crise. Depois vinha um grande avivamento. Depois de uma grande opressão, vinha uma grande libertação. Então, se nós vivemos até aqui algumas situações que a gente olhou e falou: meu Deus, eu acho que isso pode ser um sinal de que eu estou fazendo uma coisa nova, mas eu já comecei. Você não está vendo, não percebe? E daqui a pouco você estará dentro dessa vontade de Deus, vivendo algo extraordinário. E aqui Davi, que está consigo mesmo falando para outros a respeito do que ele fala consigo mesmo, ele deixa claro que somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a sua esperança. E por que nós podemos crer nessa verdade? Por causa do final desse capítulo, que ele diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu vi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Diga: Deus é poderoso, Ele oferece graça e retribui a cada um segundo as suas obras, segundo a sua fé. Amém? E eu fiquei pensando nessa palavra, e o tema de hoje que eu vou trazer para nós pensarmos um pouquinho é coragem para recomeçar. Coragem. Tenha coragem. Homem valente, mulher virtuosa, tenha coragem. E eu quero te convidar a caminhar numa história comigo em Gênesis capítulo 6. Talvez eu vou trazer uma ênfase um pouquinho diferente do que normalmente nós falamos nesse texto, mas é porque há algo no meu coração que eu quero dividir com você. Gênesis, no capítulo 6, nós vemos uma história e ela é muito conhecida para a maioria de nós. Talvez algum outro não conheça ainda, ou conheça parte só dessa história. É a história de um homem chamado Noé. E é uma história muito interessante. E me chama muito a atenção os detalhes que Deus coloca dessa história, para mostrar como Deus vê as coisas. E a partir do que Ele estabeleceu, como Ele resolve, como Ele trabalha as coisas na nossa vida. E aqui no capítulo 6, versículo 5 diz assim: o Senhor viu, o que eu disse? O Senhor viu, então significa o quê? Que o Senhor vê. Diga: o Senhor vê. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Será que ninguém enxerga essa corrupção? Será que ninguém enxerga as crises que nós estamos vivendo? Será que não estão vendo que estamos sendo enganados aqui, ali, acolá? Deus está vendo. Deus está vendo. Versículo 6.
Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: eu farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. E aqui, irmãos, ouça-me, Jesus chorou. Aqui o céu chorou. Porque Deus odeia a injustiça. Deus odeia suborno, mentira. Deus não suporta olhar para essas coisas. Só que Ele é um Deus gracioso. Então Ele olha isso e Ele chora. E eu fico imaginando o Pai, o Filho e o Espírito chorando, abraçados. E agora, eles são oniscientes, gente, eles sabem tudo, mas consegue imaginar um momento? Ele é tão Deus que Ele é capaz de perguntar para Ele mesmo: e agora? Você consegue enxergar a humanidade na divindade num e agora? Jesus só foi capaz de encarnar e ser um ser vivo como nós, humanos, porque Ele já tinha capacidade de sentir como Deus. Um Deus intocável, Ele tinha capacidade, Ele é Deus, Ele pode tudo. E Ele chorou, Ele ficou triste, e Ele disse: eu vou destruir. Mas o que eu disse quando eu comecei a ler o texto? Deus viu. O versículo 8, Deus diz: porém Noé encontrou favor aonde? Aos olhos do Senhor. Se Deus viu a maldade, se Deus viu a injustiça, se Deus viu a que se tornou o mundo que Ele criou, Ele também viu Noé. Ele também vê você. Ele me vê. Quer dizer que nada passa desapercebido diante dos olhos dEle. Ninguém me reconhece. Por que eu tenho tanta palavra e nunca chego lá? Tem alguém que está vendo. E é o mesmo que disse: farei isso e aquilo com você. Ele viu Noé. E depois Ele viu e olhou, e eu fico pensando os três olhando, dizendo assim: uau! Uau! Versículo 9 diz: essas são as gerações de Noé. Olha como a Bíblia fala de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou filhos. Deus viu isso e Ele gostou. Deus vê quando nós somos justos. E graças a Deus por Jesus, porque nele fomos justificados mediante a fé. E Deus nos vê justos. Então, se Deus fará algo terrível sobre a terra, e Ele fará,
Ele está vendo você também. Através de Jesus, se você crê nele, se ele é o teu Senhor, através dele ele te vê justo. Mas ele também vê o teu testemunho, porque fé sem obras é morta. Noé tinha uma inteireza de coração diante dos seus contemporâneos. Ele tinha integridade, ele era um homem diferenciado. Ele era um homem que andava com Deus. Numa geração que blasfemava de Deus, ele andava. E Deus viu isso. Só que a terra estava corrompida. Versículo 11, à vista de Deus e cheia de violência. Então Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E ele disse a Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. A pastora Mirna falou sobre a importância de nós discernirmos a voz de Deus. E eu quero dar a você uma outra razão para discernir a voz de Deus. Nós estamos debaixo de um kairós, de um tempo muito específico. Noé discerniu a voz de Deus e ele avisou as pessoas que não discerniram a voz de Deus, não ouviram a voz de Deus quando ela estava sendo pregada. Ele era pregoeiro da justiça. Eles não deram ouvidos à voz do que falava em nome do Senhor. Você pode estar aqui sentado e negligenciar ou desprezar essa verdade, e ela continuará sendo uma verdade. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está nos instruindo para um recomeço. Mas para recomeçar, algo vai ter que morrer. Então construa uma arca, que traduzindo para esse tempo de recomeço é: obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça o que o Espírito Santo diz às igrejas, obedeça. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça em obediência naquilo que você ouviu do Senhor. Compartilhe do que você ouviu do Senhor. Pregue sobre o que Deus irá fazer. Mas Noé, ele ouve a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que ele pega os seus filhos, as suas noras, sua esposa, e esses ele põe para dentro da arca que ele construiu. Ele traz a sua família para a revelação de Deus para eles. Ele assume o sacerdócio da sua casa e diz: filhos, esposa, sigam-me, venham, vamos entrar aqui. Você homem, você pai, tem autoridade espiritual para ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar, e eles não se desviarão dele se você crê no que Deus disse para fazer. Diferente de Noé, em que o Senhor só encontra Noé e destrói toda a terra e preserva uma família,
Aqui Ele encontra nessa noite muitas famílias que estão debaixo de um mandamento: construa uma arca, prepare um lugar para o tempo difícil, porque antes de recomeçar eu vou destruir, e antes de recomeçar eu vou preservar você. Sua casa, seus filhos serão preservados se você, homem, marido, reassumir o seu lugar em Cristo Jesus, para com o corpo de Cristo, que é sua esposa e os seus filhos. E o que eu acho interessante nessa palavra é que Deus destrói tudo para recomeçar tudo novo, mas Ele me convida a entrar na vontade dEle, e Ele me dá toda a provisão, todo tipo de força para recomeçar e repovoar toda a terra, com recursos materiais, animais, espirituais, físicos. Tudo está dentro da vontade de Deus, é um pacote completo. Quando você, homem, quando você, mulher, dizem sim ao chamado de Deus, quando você, filho, ouve a voz do seu pai e diz: eu vou te seguir, pai, porque o Senhor está falando, Deus garante proteção e provisão sobre a sua casa para o recomeço. E você não vai chegar numa terra estranha, onde não existe nada, porque tudo que você precisa já está dentro do propósito, dentro da arca. Animais domésticos, selvagens, tudo está lá dentro, para que você possa, ao pisar fora, começar o novo de Deus. Só que eu acho bem interessante algumas coisas. Deus estava falando com Noé algumas coisinhas ali. Noé levou muitos anos para construir a arca, nós sabemos, é uma vida. Às vezes a gente vai recomeçar bem lá na frente da nossa jornada. Moisés tinha 600 anos quando ele entrou na arca. É um número potencializado do homem, né? 600 é uma coisa incrível. Só que eu acho interessante que versículo 10 diz assim, do capítulo 7. Gênesis 7, 10 diz: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de 7 dias é qual dia mesmo? É estranho pensar. No ano, versículo 11, 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes. E ele vai falando o texto. Marca essa data. Noé com 600 anos, no segundo mês, o dia 17 do segundo mês, ele estava dentro da arca e começou a chover. Chove 40 dias e 40 noites. Para de chover, mas não baixa a água, por 150 dias. Por 150 dias, eles estão ali, ó, à deriva, num lugar seguro, com toda a provisão que eles precisam.
mas num silêncio sepulcral. Se não fosse os animais, ou eles estavam dormindo, mas Deus mandou preparar alimento, então quer dizer que eles precisavam comer. Eles comiam, dormindo, né? Não. 150 dias. Fala de um tempo onde somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque só dele vem a minha esperança. Silêncio. Eu creio que é tempo de profetizar, mas eu também creio que é tempo de se calar. Porque nós não podemos mais errar. O apóstolo Djalma me disse uma vez assim que não fale se você não tiver certeza que foi Deus que disse. Mas se Ele disse, profetize. Está lá, não é a sua família. E Deus começa a fazer algo bem interessante, minha pastora Michele. Ele começa a trabalhar o espírito, a alma e o corpo deles naquele lugar. Com relacionamentos, desde a dependência com Deus, da fé que não morre no meio da escuridão, da solidão, mas que permanece esperando, porque eu ainda o louvarei. Ele prometeu, eu sei que vai. Onde os relacionamentos são forjados, onde crises precisam ser corrigidas, onde novos hábitos, a descontaminação com o mundo de fora perdido que não conhece o Senhor, porque nós acabamos muitas vezes sendo influenciados pelas coisas externas, mas ali não, é ali um lugar onde Deus trabalha essas áreas, onde há muito trabalho, alimentar todos aqueles animais, sobe escada, sobe corredor, desce corredor, dia e noite, tudo ali uma coisa extraordinária dentro daquele lugar, um lugar seguro, cheio de provisão, mas com um sentimento de agora. E uma coisa que me chamou a atenção é, capítulo 8, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé. O que eu disse? Então Deus Ele esqueceu? Se Ele não esqueceu, por que lembrou? Ou, quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar? Quem já não pensou que não era alvo desse amor? Mas a tua vida vale mais que o mundo para Deus. Mas a tua vida vale mais que o mundo para Deus. Você acredita nisso, querido? Foi Noé que pensou que Deus esqueceu. Deus não se lembrou de Noé. Noé achou que ele tinha esquecido.
E às vezes a gente está dentro do reino de Deus, a gente está ali, ó, no lugar de provisão e proteção, pensando: Deus me abandonou, Ele não fala comigo, meu filho está doente, meu casamento está sendo ruído, e você fica desesperado. Mas chega uma hora que você percebe que Ele não esqueceu, e aí você diz: Deus se lembrou de mim. Ele não esqueceu. Ele só estava em silêncio. O silêncio de Deus parece abandono, mas não é, porque Deus é Pai. E mesmo que um pai que ama os seus filhos na terra faz coisas boas, nunca vai querer fazer o mal. Um pai que ama o seu filho não vai querer fazer o mal para o seu filho. Imagine o Pai Celestial. Se um pai terreno fosse capaz de abandonar o seu filho, Deus diz: o Pai Celestial não é capaz. Se uma mãe que está amamentando um filho é capaz de abandonar ele, como a gente já viu muitas vezes, Deus diz: mas no entanto eu não abandono você. Mas às vezes eu fico quieto. E nós crescemos no silêncio. Às vezes existe um crescimento que acontece no meio da dor, no meio das trevas, da escuridão, está acontecendo. Porque se você entrou no propósito de Deus, em obediência ao que Deus te mandou fazer, você pode estar vivendo um momento assim, sentindo: meu Deus. Mas eu estou falando de 8. Eu estou falando que essa morte, que esse sentimento de abandono, que isso que está destruindo a sua vida, é só um tempo, porque está chegando o tempo do recomeço. E não é um recomeço qualquer, é ressurreição. É um poder sobrenatural de Deus que entra em dado momento da sua vida, quando todo mundo diz: já era. A última palavra, a pastora Mirna sempre diz, é de Deus. E de repente o sobrenatural entra e Ele traz a vida, traz a existência o que morreu. E aí você, como diz o texto de somente em Ti, ó minha alma, 62 de Salmos, só Ele é a minha força, só Ele é a minha salvação, só Ele é o meu alto refúgio, nada temerei. Eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não estão vendo? Percebam, já começou, não espere, já começou. Porque no início do ano, o 8 profetizado para a metade do ano é hoje. Hoje é agosto, irmão. É agosto de Deus hoje. Essa foi boa. Eu gostei, né? É hoje, gente. Meu Deus, é muito forte, né? Só que olha só que interessante. Versículo 4 do capítulo 8 diz assim: no dia 17 do 7º mês, ou seja, 5 meses depois, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Versículo 5: e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. E aí no primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Você começa a perceber, eu não vou entrar em detalhes aqui, você percebe que Deus, Ele é um Deus de revelações gradativas. Primeiro estava lançando 150 dias ali. Primeiro, ou melhor, primeiro aquela chuva que cai e devia tremer tudo. Que chuva de cima, as fontes embaixo rompendo, aquele negócio borbulhando, aquele barco ficou meio estranho. 150 dias ali, né? Desde aquele primeiro acontecimento, o barco assim. De repente, pá! Do 7º ao 10º, quantos meses?
3. Parado agora. Se balançando já estava ruim. Pelo menos dava um ritmo, né? Deve ter composto muitas músicas aquela hora. Agora parou. Foi ali que nas... Ah, não vou fazer essa piada. Posso fazer, pastor? Porque parou. Parou. Brincadeira, amor. Você consegue imaginar? Os caras estão 5 meses balançando, agora 3 meses parado. Tudo fechado. Processos. Níveis de revelação de Deus. Trabalhando o nosso interior. Nos ensinando o caminho que a gente deve andar. Trazendo à memória aquilo que pode nos dar a esperança. Não, mas Deus disse que vai dar certo. É como a estéril que recebe uma promessa de que será mãe de filhos, mas eu sou estéril. Mas Deus disse, então vou esperar, mas eu sou estéril. Até que é um tempo de purificação por novo. Versículo 13 diz, aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês. Que dia? Primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noé. Quanto tempo tem aqui? Dia 17 do segundo mês no ano 600 de Noé. Agora nós estamos no primeiro dia do mês do ano 601 de Noé. As águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, que dia que eu disse? 20 do segundo do ano 601 de Noé. Vamos lá. Quando completou o 12 e o 10, 12 meses mais 10 dias, quando se cumpriu a ressurreição do 12 e o apontamento do governo 10 de Deus para a terra, eles saem da arca. Se isso não significa nada para você, para mim significa tudo. Desde quando ele perdeu o controle? Ele até pôs o número exato. 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Um ciclo de 1 ano e 10 dias. E então Noé sai com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Para quê? Para um recomeço. Debaixo do quê? De uma bênção de Deus, de uma promessa de Deus, de algo que só Deus pode fazer. E como que ele sai da arca? Distribuindo toda a provisão dele, que ele levou junto sobre as águas, entre 7 e 8 pessoas, conforme o texto que o apóstolo Djalma leu. Lança o teu pão, lança a tua provisão sobre as águas, lança o que você tem, o que eu te dei sobre as águas, distribui com 7 ou 8, e depois de muito tempo você achará. Depois de 1 ano e 10 dias, Noé, você não sabe, mas você sairá com toda a provisão que está aqui para distribuir agora para toda a terra. 8 agora estão com toda a provisão para distribuir em toda a terra. Jesus é 8.
Ele é a provisão, Ele é a proteção, Ele é o recurso, Ele é tudo o que eu e você precisamos. E através da igreja, através de famílias fortes, através do sacerdócio restaurado dentro dos lares, o 8 se manifestará na nossa geração. Você ouviu isso? Então decida ouvir a voz de Deus. Construa essa arca do recomeço, que é entre em obediência no tempo de Deus. Entra lá, fique lá e saia quando tiver que sair. Porque quando você sair, você vai recomeçar a partir de onde está. Onde parou a arca, onde Deus te fez parar, onde o propósito de Deus te levou, a cidade onde você parou, o lugar onde Deus te conduziu para estar, ali você vai recomeçar. Ali. Mas quando você sair, construa um altar. Quando você sair, leve o que você aprendeu lá dentro para fora. Construa um altar. Sacrifique tudo ao Senhor. A sua vida, a sua família, tudo ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro, o único. Depois, ouça a instrução. Agora você vai encher a terra. Vocês vão encher a terra. O propósito original do Éden, de uma forma simplificada, é repetido por Deus para a primeira, segunda família. Você entendeu? Para a primeira, segunda família. Porque a primeira família, Adão e Eva receberam. Agora, de novo, primeiro eles, mas eles são a segunda única família agora. E ele fala a mesma coisa. Eu dou a vocês autoridade para. Vão. Eis vos dei autoridade. Jesus disse, eis vos dei autoridade, vão agora. Tragam o conhecimento de Deus para essa terra. Encham essa terra com adoração. Enchem essa terra com aquilo que vocês receberam. Levantem altares dessa geração. Ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar. Vai. Ensina os seus netos. Vai, fale. Enche a terra. Recodifica a mente. Traga a contracultura dos céus para essa cultura que não quer saber. Porque agora está tudo morto. Então se está morto, existe lugar para a ressurreição. Compartilhe aquilo que você recebeu do Senhor. Só que ainda tem uma advertência aqui no final. Plante uma vinha. Construa algo. Edifique algo. Mas não se embriague com ele. Construa algo, edifique algo, plante algo, mas não se embriague. Porque se você embriaga-se com o seu trabalho, com aquilo que foi entregue nas suas mãos, você amaldiçoa o seu filho. Se nós não nos embriagarmos com as propostas de embriaguez deste mundo, ao invés de amaldiçoarmos nossos filhos, nós os abençoaremos. Então aquilo que Deus projetou para o recomeço vai ser pleno. Uhul! Você pegou isso? Então eu queria que você ficasse em pé.
Johnny, eu não entendi nada que você falou. Mas sentiu que tem algo vindo. Nós estamos no Kairos de Deus. Deus me deu uma palavra que eu vou ler aqui para a igreja. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Isaías capítulo 44 diz assim: mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome terá o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que declare e exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as quais hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça.